Conrado Silva, a escuta da música nova. Série de podcasts dedicada a Conrado Silva, músico, educador e pesquisador. Neste episódio, Selo Tacape, uma gravadora no Campo das Vertentes, em São João del Rei, por Ana Roseli Paz dos Santos. Destaques para depoimentos de Ana Maria Kiefer, Felipe José Oliveira Abreu e Guanduo, Juliano Câmara e Eduardo Pinheiro. No seminário Tacape, uma aventura editorial latino-americana, transmitido ao vivo em 27 de novembro de 2021 no canal Unila Música. Realização: Grupo de Estudos do Som e Processos Criativos, GESOM. Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Patrocínio: Programa Santander Universidades. Promoção: Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Ana Roseli Paz dos Santos é bacharel em música pela Unicamp, pesquisadora Produtividade do CNPq, mestre em educação pela FE Unicamp e doutora na especialidade de educação musical pela Universidade do Minho, em Portugal. É professora adjunta na licenciatura em educação, coordenadora da pós-graduação e do Gabinete de Investigação em Educação Musical da Universidade Federal do Tocantins. É colaboradora na pós-graduação em música da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais. Dentre os registros sonoros e documentais encontrados no Fundo Conrado Silva do CDMC-CIDIC da Unicamp, destacam-se diversos discos do selo Tacape. Apresentamos aqui um pouco da sua história e o contexto cultural do Campo das Vertentes, em São João del Rei, onde se fixou a gravadora. Não se pode falar do selo Tacape sem mencionar a sua ligação com outra gravadora da América Latina, a Yui Tacuabé, projeto criado no ano de 1971, no Uruguai, e em atividade até os dias de hoje. Em ambas, encontramos o objetivo de registrar conteúdos que não encontravam espaço nas gravadoras comerciais, incluindo a música de compositores contemporâneos da época. A Tacape, ela vem, digamos, ela tem uma raiz... Ana Maria Kiefer. No Uruguai. Porque no Uruguai, dois compositores, o Conrado Silva, que você acaba de mencionar, e o Corium Aronyan, eles fundaram uma editora chamada Tacuabé. E, claro, inspirados na Tacuabé, que é um selo criado no Uruguai pelo Corium. Felipe José Oliveira Abreu. Em 71, está fazendo 50 anos a Tacuabé. A Tacuabé existe até hoje, né? Hoje ela é Tacuabé Achuí. Ela se dividiu em duas. A Tacuabé, ela cuida mais do repertório de música de concerto, né? E a Achuí mais de música popular. Ela é bem ativa, tem um catálogo gigante de discos, né? Reunindo Tacuabé e Achuí, mas de certa maneira é de onde tudo veio, né? Acho que bastante inspirado na Tacuabé se criou a Tacape. Vale a pena também dizer que ambas têm no título, né? No nome, tem a temática indígena. Tacuabé é o nome de um charrua, né, que é o povo originário da região do Rio da Prata, do Pampa, ali do Uruguai, que foram todos dizimados, era um povo meio diferente dos guaranis, eles não eram muito dóceis, né, e pouco tempo foram dizimados, mas em algum momento os espanhóis levaram, não sei exatamente, mas foram levados para a França para serem expostos, né, em circo de extravagâncias, assim, né? Alguns espécimes de povos originários aí do Uruguai, que eram charruas, e dentre eles um jovem que tocava um instrumento musical, que tinha um arco,
considerado o arco musical do Tacoabé. Tacoabé. E essa editora, ela era principalmente pensada para registrar a música de compositores contemporâneos da época. Ela estava ligada à fundação de uma outra instituição, que são os cursos latino-americanos de música contemporânea que você mencionou. Esses cursos começaram no Uruguai, se espalharam, enfim, eles eram realizados, eu estou falando isso para quem não conhece, tá, Felipe? Porque você sabe disso muito bem. Eles eram realizados cada ano numa cidade da América Latina. Tanto a Tacoabé como os cursos, eles foram criados numa época muito complicada politicamente, né? E eles tinham um forte teor ideológico, que era mais ou menos comum nos compositores, eu não gosto de usar essa palavra da vanguarda, mas é que eu prefiro usar isso do que usar contemporâneo. Contemporânea pode ser muita coisa, mas da música experimental, digamos, desse período dos anos 70, principalmente. UNX2. Peça eletroacústica de José Maria Neves. No disco Tacoabé, série Música Nova Latino-Americana, número 1. A TACAP foi uma gravadora cooperativa fundada em 1979 em São João del Rei, com um projeto editorial específico que assegurou sua produção durante 7 anos, visando a documentação da música brasileira e latino-americana dos séculos XVIII e XIX. O objetivo era registrar a música de tradição popular, a música antiga e a música contemporânea brasileira. Lamento. Aldeia Carajá, Santa Isabel. Em disco TACAP, coleção Fontes Culturais em Goiás, número 1, série etnomusicológica. Labu candeira kirirana, kiera kia kamba dera udera, darari torera hurena karewa. A equipe que desenvolveu o selo contou com a participação de José Maria Neves, Kohreuter, Ana Maria e John Parsons, Conrado Silva, Ana Maria Kiefer e Maria Estela Neves Vale. O Conrado foi não só meu amigo, como foi meu parceiro de composição, de estreia de obras, e também foi, de certa forma, professor. Ele foi um guru de um grupo de músicos que estavam fazendo música contemporânea, que estavam ligados também ao Gilberto Mendes, ao Festival Música Nova. E
E com o Conrado, ele me descortinou a possibilidade de utilizar a voz dentro da música eletroacústica, e foi a partir daí que eu realmente comecei a fazer uma série de obras com compositores aqui no exterior, que trabalhavam com música mista, digamos, música de instrumentos, música eletroacústica, e o Conrado, nessa época, enfim, com o Conrado também nós tínhamos um pequeno grupo de improvisação, com vários, vai ser meio longo isso, porque se eu for dar o nome de todo mundo, mas com vários músicos jovens que hoje fizeram, enfim, uma carreira ou como professores, ou como compositores, como intérpretes, entre eles o José Augusto Manes, a Beatriz Roman, que está em Nova York. Eu, enfim, também tenho a minha trajetória, e aí entra o Zé Maria. Enfim, eu participei dos cursos quando o Zé Maria ainda não era dos cursos. Depois, o Zé Maria trouxe os cursos para São João del Rei. A partir daí, foi criada a TACAP. Foi aí que eu me encontrei com essas pessoas todas maravilhosas que você menciona. Enfim, eu me reencontrei com o Zé e criei uma ligação que se perdurou por toda a vida, muito forte, com a Ana Maria Parsons, que foi uma grande amiga minha, e nós criamos esse selo, como você bem explicou, TACAP, que era nós cada um investiu, porque para começar isso era necessário um investimento até financeiro, então cada um investiu uma parte, né? Eu me lembro muito bem que foi o meu cachê do Festival de Campos do Jordão, do festival, que eu investi na TACAP. E a gente começou esse trabalho que, enfim, que era, a ideia era registrar a música tradicional, a música antiga, a música contemporânea do Brasil, e talvez também falares e escritos, enfim, a ideia inicial foi essa. E a TACAP não, se inspira na Tacoabé não só como iniciativa de editorial, né, mas também no respeito e no cuidado com a memória e com essa coisa tão importante que continua sendo um grande problema, né, no Brasil, na América Latina, que é a história e a memória dos nossos povos originários. Então, TACAP é também um termo tupi, que significa, é o nome, na verdade, de uma arma, né, de um porrete. A TACAP é uma arma para matar o inimigo, e a Ana Maria Parsons me contou numa conversa que era isso que a TACAP, que essas pessoas queriam fazer com o meio editorial da época, né? As grandes gravadoras que seguiam uma certa direção, que de certa maneira até hoje continuam seguindo, né? Então o ideal dessas pessoas era pegar esse porrete e descer na cabeça dessas pessoas e fazer não uma música, mas um direcionamento para essas publicações que fosse realmente na contramão, né, do que era o mercado editorial da época. Então, existe aí muita coragem, né, e um propósito, né, um ideal. Eu acho que tudo isso perpassa por uma questão de ideais. Foi Ana Parsons que deu o nome TACAP. Eu me lembro muito bem, até o gesto dela, é isso que ela fazia assim.
A maior parte das gravações do selo TACAP foram feitas por Conrado Silva, que possuía sólida formação em engenharia acústica. Este trabalho incluía aspectos inovadores como o acompanhamento in loco das gravações, a orientação de posicionamento de microfones e estratégias para conseguir bons resultados técnicos no registro dos áudios, com os poucos recursos disponíveis e dificuldades dos locais de gravação, pois a sua maior parte eram realizadas em eventos ao ar livre. E o Conrado foi muito importante porque ele gravou praticamente a maior parte de tudo, a não ser coisas que já vieram de outros pesquisadores e que foi feita apenas uma remasterização, tá? Mas era uma coisa feita, sabe, era feita em conjunto, é muito diferente de hoje. O Fundo Conrado, que está sendo organizado no CDMC, no Centro de Documentação de Música Contemporânea, que fica dentro da Universidade da Unicamp. Exato. Onde tem o acervo da Beatriz Bause também. O material do Conrado está todo preservado. Esse material, depois que ele morreu, foi levado para a Unicamp. Ele está sendo, enfim, separado e tudo, porque ele morreu mais ou menos repentinamente. Então, quando nós tivemos que desmanchar o apartamento dele e tudo, o Zé Augusto Manes, ele ofereceu a poder abrigar, enfim, o material do Conrado na Unicamp, porque o material da Beatriz Bause já está lá. Enfim, tem um material interessante. E realmente nós achamos que era importante que isso ficasse numa instituição. Eu digo nós, porque foi um grupo de 2, 3 amigos que se ocuparam de desse legado do Conrado, né? Mas a coisa ainda não está totalmente organizada. Tem 2 pessoas trabalhando lá para poder separar tudo. A gravadora lançou ao todo 18 álbuns de interesse cultural com forte caráter contra-hegemônico, na concepção e curadoria de seu catálogo em oposição ao que predominava na época, cobrindo setores que não despertavam o interesse de grandes gravadoras. O processo de distribuição se dava por correio ou venda direta em uma loja física, o Palácio da Música, situado na cidade de São João del Rei. CEREM, Centro de Referência Musicológica José Maria Neves, que fica em São João del Rei, que cuida do acervo do próprio José Maria, é onde está guardado o acervo da TACAP, as atas de reuniões, os documentos contábeis, os discos que ficaram armazenados, né? O interessante que quando eu fui descobrindo um pouco da história da TACAP, foi descobrir que foi o primeiro selo do interior do Brasil, ou seja, o primeiro selo brasileiro criado fora das capitais. E, mais uma vez, trazendo essa vocação de São João del Rei, dessa cidade que eu gosto tanto, que eu considero como a minha terra, essa vocação da vanguarda e da inovação, né? A cidade que tem o primeiro conservatório do Estado, a orquestra sinfônica mais antiga do Brasil, as 2 orquestras mais antigas da América Latina em funcionamento, né, constante, a Lira Sanjoanense e a Orquestra Ribeiro Bastos, da qual fiz parte durante muitos anos. O selo TACAP, como um todo, articula pesquisa, gravação e edição, organizando seus lançamentos no que poderíamos definir como 3 linhas principais: memória musical, destacando música brasileira e latino-americana dos séculos XVIII e XIX, música dos povos, incluindo registros de etnomusicologia, e música nova da América Latina. Em memória musical, encontram-se lançamentos dedicados ao patrimônio sacro mineiro, com gravação da tradicional Orquestra Ribeiro Bastos, de São João del Rei, sob regência de José Maria Neves, e o registro de áreas e modinhas do século XVIII. Vamos ouvir uma gravação do selo TACAP, Stabat Mater, de João da Mata, com coro e orquestra Ribeiro Bastos, sob direção de José Maria Neves.
Ouvimos de João da Mata Stabat Mater, com coro e orquestra Ribeiro Bastos, sob direção de José Maria Neves. Na linha editorial Música dos Povos e Etnomusicologia, o selo TACAP lançou 7 discos englobando pesquisas e registros sonoros etnográficos, músicas de tradições populares, música de povos indígenas, música de povos quilombolas e música urbana do século XVIII e XIX, as modinhas. Muitos dos discos nesta linha são coedições com universidades, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal de Goiás, e resultam de pesquisas de campo ou projetos de difusão. Vamos ouvir Ponto de Chegada de Preto Velho e Ponto de Pai Mateus, gravados no terreiro de Pai Jerônimo, em Goiânia. Uma gravação do selo TACAP. Ouvimos Ponto de Chegada de Preto Velho e Ponto de Pai Mateus, gravados no terreiro de Pai Jerônimo, em Goiânia. Na linha editorial Música Nova da América Latina, apresenta álbuns referentes à música contemporânea latino-americana. Um deles dedicado a Kohreuter e 3 ao repertório latino-americano para piano, gravados por Beatriz Bauzi. Vamos ouvir um fragmento da obra Acronon, de Kohreuter, com Caio Pagano ao piano e a orquestra do Teatro Nacional de Brasília, sob a regência do próprio Kohreuter.
ouvimos um trecho da obra Acronon, de Kohreuter, com Caio Pagano ao piano e a orquestra do Teatro Nacional de Brasília, sob a regência do próprio Kohreuter. E assim encerramos aqui esta audição dedicada ao selo TACAP, destacando a atuação de Conrado Silva. Conrado Silva, a escuta da música nova. Série de podcasts dedicada a Conrado Silva, músico, educador e pesquisador. Neste episódio, Selo TACAP, uma gravadora no Campo das Vertentes, em São João del Rei, por Ana Roseli Paz dos Santos. Destaques para depoimentos de Ana Maria Kiefer, Felipe José Oliveira Abreu e Guanduo, Juliano Câmara e Eduardo Pinheiro. Seminário TACAP, uma aventura editorial latino-americana, transmitido ao vivo em 27 de novembro de 2021 no canal Unila Música. Roteiro, produção e locução: José Augusto Manes, Marta Fonterrada, Janete Elhauli. Gravação, edição e mixagem: José Augusto Manes, Paulo Assis, Igor Abdo Aguilar. Documentação: Fundo Conrado Silva, CDMC, CIDIC, Unicamp. Realização: Grupo de Estudos do Som e Processos Criativos, GESOM, Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Patrocínio: Programa Santander Universidades. Promoção: Universidade Estadual de Campinas, Unicamp.